Se você gosta de assistir filmes e séries assim como eu, esse vídeo é pra você. Que algumas cenas geram emoções fortes na gente e que aguardamos ansiosamente por meses, às vezes até anos, filmes e séries, isso não é novidade pra ninguém. Mas, sabendo que esses mesmos projetos ficam anos em produção e revisão, é evidente que tudo que está ali foi meticulosamente pensado. Desde a música, efeito sonoro, entonação de voz, as cores, os elementos, os takes, tudo. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que esses mesmos filmes e séries falam diretamente com o nosso inconsciente. E com isso podem desestabilizar e até corromper símbolos já estruturados na sociedade e no indivíduo. E é aí que mora o problema. E nesse vídeo vamos falar sobre 3 sinais de que esses filmes estão corrompendo a sua mente. Mas antes é necessário que todos nós estejamos na mesma página quando se fala em mente inconsciente. Freud revelou para nós que basicamente cada indivíduo tem 3 compartimentos dentro da sua mente, da sua consciência como um todo. O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente é o que nós estamos fazendo aqui. Você está prestando atenção no que eu estou falando, está ouvindo, eu estou falando, mexendo as mãos. Caso não esteja prestando atenção, cara, volta aqui, presta atenção nessa informação. Ela é muito importante para sua vida como um todo, e não só por causa de filmes. Então vamos lá, o consciente é isso. O que estamos conscientemente fazendo. O pré-consciente é algo que, por mais que não esteja agora acontecendo, a gente consegue de certa maneira pescar essa informação. Por isso sempre é muito relevante a analogia que se faz com um iceberg, onde tem uma pontinha para fora da superfície e todo o restante para dentro. A gente consegue ver um pouquinho embaixo da água. Tem um pouquinho mais do iceberg descendo ali. Então, de certa maneira, a gente consegue pescar essas informações que estão ali embaixo da superfície, que seria lembrar o que eu almocei ontem, lembrar que no outro vídeo falamos sobre a jornada do herói, lembrar que ontem eu usei tal roupa, que eu encontrei tal pessoa, e essas lembranças que a gente vai trazendo para o nosso consciente. E em última instância, temos o inconsciente, a profundeza de quem realmente somos. E nessa profundeza, na analogia com o iceberg, é o momento em que não vemos mais onde difere o iceberg da água, mas sabemos que ele não parou ali onde a gente viu a última vez ele segue para baixo, e inclusive já é sabido que o inconsciente é a maior parte da nossa mente. Então olha só a importância de algo ou alguém influenciar, corromper, desestabilizar símbolos que estão dentro desse inconsciente. Então presta atenção e vamos seguir nessa linha de raciocínio. No inconsciente temos coisas diversas, desde o momento que nascemos, desde qualquer evento que passamos, e elas estão guardadas ali. Só que o detalhe é que a gente não consegue ir lá e pescar e trazer à tona. Hoje vou ali, vou tirar uns 10 minutos pra lembrar do que eu fiz quando eu tinha 5 anos, 6 meses e 3 dias de idade, e eu tava lá na casa de não sei quem, fazendo não sei o que, e de repente algo caiu, e eu relacionei aquilo com a minha mãe me rejeitando no momento. Não se faz isso. Não é assim que é feito esse trabalho. É um trabalho muito mais simbólico e duradouro. Por isso que geralmente usamos técnicas terapêuticas e, enfim, precisamos de algum auxílio para fazer isso. Não é revelado para nós o nosso inconsciente a todo momento, assim, descaradamente, como a gente quer. Então olha só essa informação que é importante. E também, um outro fator é que pro inconsciente é tudo atemporal. Então não interessa se foi ontem, se foi 10 mil anos atrás, se foi 100 mil anos atrás, se foi quando eu nasci, não interessa, para ele é um eterno agora. Por isso essa questão de crenças, quando se falam, é muito mais importante do que muitas vezes damos valor. O inconsciente, ele registra tudo, ele guarda não tendo tempo. Vamos para os filmes. Quando vemos a cena, muitas vezes só prestamos atenção naquele ator, mas a cena toda o inconsciente levou para dentro. E agora, o que ele faz com essa informação? Então depois a gente volta para isso. Mas então vem o Jung e ele traz uma visão muito mais abrangente do que é realmente a nossa mente. Ele traz outras facetas, persona, sombra, ânimos, ânima, enfim, traz várias coisas, e dentre essas coisas ele traz o inconsciente coletivo.
Porque até certo momento estamos falando do indivíduo, o meu inconsciente, o seu inconsciente, as minhas crenças, as suas crenças. Só que isso vai deixar a nossa percepção sempre no relativismo, em certa subjetividade. E aqui não vamos falar desse lado. Mas quando falamos do inconsciente coletivo, é essas informações que estão nesse inconsciente que não são pescadas conscientemente, lembre-se disso, de toda a humanidade. Então é por isso que todos os seres humanos conseguem relacionar certos padrões. Só que o detalhe é que nesse inconsciente coletivo, as informações são interpretadas de maneira simbólica e não necessariamente literal. Por isso que, por exemplo, em Hobbit, é comum para nós ver um dragão gigantesco em cima de uma pilha de ouro. O que diabo esse dragão vai fazer com tanto ouro, cara? Ele não faz nada com o ouro. Mas para nós faz sentido. Porque simbolicamente falando, a gente entende o que aquilo está querendo nos dizer a nível inconsciente. Por isso que conscientemente você pode parar e olhar, pô, verdade, dragão, ouro. Então por isso é importante saber disso, porque esse inconsciente vai identificar esses padrões, vai interpretar esses padrões de maneira simbólica. Então isso intrinsecamente mostra que o inconsciente ele precisa de símbolos e mitos. Agora, o que são isso? O símbolo, ele vem da etimologia lá do grego, basicamente querendo dizer uma união, unir duas coisas. Então o símbolo é uma ponte, não é necessariamente a coisa em si, mas ele é a ponte de uma coisa para outra coisa. Então quando se fala em símbolo, quando se fala em simbologia, é isso que estamos querendo dizer. É essa ponte que é feita. Olha só a relevância desse conhecimento. Porque o símbolo pode ser desde uma caneca, desde uma cadeira, mas ele também pode ser algo muito mais místico e muito mais oculto, quanto um simbolismo de um triângulo, o próprio simbolismo do dragão, do ouro, o dragão em cima do ouro, o dragão guardando o ouro, o dragão roubando a princesa, que ela é virgem, e isso são símbolos. E também trazemos o mito. O que é o mito? Mito é basicamente uma história. Só que a história, muitas vezes pensamos, história vem de mito, mito, quando a gente fala popularmente, é uma mentira, então essa história ela é fictícia. Beleza, tu quer chamar de história fictícia? Fica feliz assim? Se dane, chame de história fictícia, mas o fator é que pro inconsciente não interessa se é verdade ou se é mentira. Lembre-se disso. É atemporal, ele não tá nem aí, ele não tá julgando racionalmente, isso aqui faz sentido, aquilo não faz sentido. Ele não tá nem aí, cara. Ele pega a informação, joga lá pro fundo dele e depois ele fala assim, se vira com essa informação aí, amigo. Eu peguei, fiz o meu trabalho. Então esses mitos são a maneira como esses símbolos vão interagindo em si. Então em outra analogia, podemos ver que o nosso inconsciente, ele é o mar. O mar tem a sua imensidão, a sua profundeza, a sua magnitude gigantesca. E de certa maneira ele é infinito, porque se estamos na praia e olhamos até o horizonte, ele não tem fim. Então nessa infinitude tem as correntes. Então essas correntes, elas vão direcionando as coisas, principalmente aquelas que não tem como nadar contra a corrente, para o seu local. Essas correntes são os símbolos. Os símbolos vão direcionando, de certa maneira, aquilo que acreditamos ser verdade ou mentira. E esses símbolos, eles já estão estruturados. Não significa que eu vou ver um símbolo e aquilo vai... Pronto, meu Deus do céu, já vi, já era, me influenciou, mudou tudo, é uma corrente que me levou pro Brasil e eu tava indo pra Europa. Não é assim que funciona. É muito mais complexo que isso. E o mito, as mitologias, podemos, nessa analogia, perceber que seria as interações dessas correntes, de onde saiu certo objeto, certa coisa, e até onde ele foi, por todos os lugares que ele passou e o que aconteceu nesses lugares. Isso seria o mito. É evidente que nessas histórias, nesses mitos, nessas interações, alguns padrões se repetem. E aí que entra novamente os arquétipos de Jung, mas que foi talvez uma das primeiras vezes mencionado lá atrás com o mundo das ideias de Platão. Então olha só, presta atenção, cara, olha a profundidade desse conhecimento. No seu livro A República, Platão faz uma comparação entre o mundo visível, que é esse mundo material,
e o mundo inteligível, que muitos chamam de mundo das ideias. E Platão argumenta que qualquer coisa antes de se manifestar nesse mundo material, esse mundo visível, essa coisa precisa anteriormente existir nesse mundo das ideias. Então o que Platão tá falando assim é que, cara, antes de tu criar alguma coisa, tu tem que pensar nessa coisa. E a partir do momento que tu pensou, ela já existe, só que ela não tá manifestada aqui. E você como ser humano e eu como ser humano, conseguimos pensar, pô, é verdade, né? Às vezes eu penso em algo, ou até quero dar forma a alguma coisa, mas independente se eu vou fazer ou não vou fazer, ela já tá existindo. Pelo menos na minha tela mental eu consigo imaginar, talvez até fechar os olhos e ver. Só que seguindo essa ideia de Platão, em teoria, tudo que existe no mundo manifesto são arquétipos. Não necessariamente que toda cadeira é um arquétipo, mas antes de existir a primeira cadeira, foi necessário o primeiro pensamento de cadeira. Esse sim é um arquétipo, é uma energia primordial, é um padrão primordial. Ele não necessariamente está manifesto na matéria, inclusive muitas vezes nem é manifesto na matéria, mas ele existe no mundo das ideias. E chegando até Jung, Jung estuda arquétipos e analisa extensamente isso, e muitas vezes ele, de certa maneira, concorda com Platão, falando que existem infinitos arquétipos, logo, existem infinitas coisas no mundo material, então faz sentido. Só que muitas vezes ele vai para outra linha e ele fala basicamente dos arquétipos primordiais, como se fosse a grande mãe, o grande pai, o arquétipo das sombras, dentre alguns outros arquétipos ali. Então, quando se fala a palavra mãe, todo mundo pensa em algo, não necessariamente se algo é a mesma coisa, mas estamos falando, entre aspas, da mesma coisa, aí que entra esse arquétipo. Então essas energias primordiais, elas não necessariamente estão manifestas na fisicalidade, aí que entra o símbolo conecta essas duas coisas. Então quando se fala do arquétipo de não sei o que, arquétipo de sei lá o que, beleza, pode até ser, para de certa maneira simplificar, mas essa simplificação nos coloca nessa saia meio justa, certo? Porque na verdade, o leão, ele não é necessariamente um arquétipo do leão, mas talvez ele seja uma representação arquetípica daquela energia primordial que era o leão. Então olha só a complexidade que a nossa mente funciona lá embaixo, aonde a gente não consegue olhar. E isso, dentro dessa complexidade, dentro dessa profundeza, ainda assim é só a pontinha do iceberg. Vamos lá, foca aqui, não se perde. Então voltamos para o inconsciente coletivo que estávamos falando, da humanidade como um todo. Esses arquétipos, esses símbolos existem ali também, principalmente ali. E esses símbolos já estão estruturados, já temos certa noção do que significa tal coisa e do que significa aquela outra coisa a nível simbólico, nunca é literal. Ah, mas eu quero que seja literal. Que se dane o que tu quer. Não é assim que funciona, cara. Tem que abrir a percepção, ter um pensamento muito mais abstrato e sair um pouco dessa nossa lógica de que 1 mais 1 igual a 2 e ponto final. Calma, talvez no inconsciente 1 mais 1 igual a 3 e ele não tá nem aí que não faz sentido pra você. Só essas informações de certa maneira introdutórias que eu falei aqui já merece o seu like, a sua inscrição, comentário, compartilhar e tudo mais, mas não é nem esse o foco do vídeo. Então não se perde, presta atenção aqui comigo. Se você estava realmente prestando atenção, eu acho que já te dá uma faísca de ideia do porquê filmes e séries conseguem desestabilizar e corromper a nossa mente. Existem vários problemas de uma corrupção simbólica de um símbolo previamente estruturado. Por exemplo, a suástica. Hoje em dia, a suástica, ela é demonizada, porque o nosso camarada Adolf lá atrás, ele resolveu fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Ele tinha uma ideologia e falou, cara, eu vou pegar aqui, vou fazer um negocinho aqui e quem quiser, cola em mim. E as pessoas, de certa maneira, colaram. Antes disso, a suástica tinha vários elementos simbólicos positivos. Só que depois daquele evento, é evidente que na humanidade como um todo, quando se fala em suástica, é algo muito maléfico. Então ali, com certeza, houve uma corrupção simbólica. Agora, imagina a corrupção de outros símbolos, feitas de maneira tão sutil que ninguém percebe, deixando a nossa percepção de símbolos alterada. Então, antes algo que não aceitávamos, talvez após a corrupção simbólica feita na surdina de maneira sutil, agora aceitamos. Por quê? Porque esse símbolo foi corrompido inconscientemente e agora fizemos uma mudança. Talvez nem sabíamos que anteriormente pensávamos
formas diferentes, porque não fomos questionados disso. Mas, no momento que se é questionado, será falado pelo inconsciente aquilo que nele está. E ele não vai julgar se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, se é bem ou se é mal. É você que tem que fazer esse julgamento. Então agora podemos falar sobre realmente esses 3 sinais de que está havendo alguma corrupção. E o primeiro sinal está relacionado com as nossas emoções. É evidente que os filmes geram emoções fortes na gente. E agora, conectando com a informação de que o inconsciente não dá só para simplesmente pescar conscientemente, hoje eu vou pescar aquela informação no meu inconsciente para ver e quebrar umas crenças minhas que eu tô tendo que tá me segurando. Não é bem assim que funciona. Mas isso nos remete justamente às emoções, porque essas situações que estão nos segurando, porque o inconsciente é atemporal, então aquele momento lá quando você era criança, que você foi rejeitado, que você sentiu emoção X e conectou com coisa Y, essa correlação é feita para sempre até se quebrar ela com outra correlação. E é exatamente isso que pode acontecer com os filmes. Por quê? Nós passando por essas montanhas russas emocionais no meio do filme, primeiro eu tô chorando, depois eu tô sorrindo, depois eu tô puto pra caramba, depois eu tô chorando de novo. Cara, é muito louco ver um filme, dependendo do filme, se for realmente um filme bom que evoca essas emoções. Parece que a gente viveu uma vida e foi só 2 horas, 3 horas. Pelo menos eu tenho essa sensação às vezes, dependendo do filme. É uma perfeição, com certeza. As pessoas que fazem isso podem estar corrompendo até o último ser humano, mas os caras são bons no que fazem, pelo menos. E nesse momento de correlação emocional com algum tipo de situação, pode haver uma corrupção simbólica. Talvez algum símbolo interior seu que você tinha de certa maneira, por causa dessa situação tão emotiva em um filme, pode mudar a sua percepção. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. O segundo sinal de que esses filmes corrompem a nossa mente é justamente o fator arquétipos e símbolos. É evidente que as pessoas que fazem filmes pensado, investido milhões de dólares, eles sabem sobre isso. Talvez não são experts e conheçam tudo e vão pegar o trabalho de Freud, Jung, de todos os outros que vieram depois e que ainda estão aí, vão continuar esse trabalho. Não, o foco deles é fazer filme. Os filmes são investidos milhões de dólares. Muitas tecnologias são desenvolvidas para filmes acontecerem. A gente aguarda filmes e séries por meses, anos, e a gente fica ali, cara, quando é que será que sai esse filme? Eu sei porque eu faço isso. Agora, por que que isso acontece, cara? Para e analisa. Com esse conhecimento, por que você acha que isso acontece? Por que tanto dinheiro é investido? Por que a gente fica tão ansioso para ver um filme? Porque eles conhecem desses padrões arquetípicos. Eles conseguem trazer nesses filmes esses momentos arquetípicos. E eles são, de certa maneira, sutis. Por que sutis? Porque nós não necessariamente percebemos conscientemente, mas o nosso inconsciente, aquele que tudo vê, que tudo sabe, ele sabe disso. E ele tá lá, fazendo as correlações dele. Então é por isso também que o primeiro sinal acontece. É por isso que aqueles momentos tão emocionais acontecem, porque eles estão justamente correlacionados com arquétipos e símbolos, sejam eles individuais, mas principalmente da humanidade. Por isso que não é só 2 ou 3 pessoas que ficam: meu Deus, esse filme, e sim milhares e milhões de pessoas. É basicamente fazer um culto. E o terceiro sinal, ele não foge do segundo, que é justamente as narrativas, os mitos que acontecem ali. Então, quando é pensado em tudo isso, não é só pensado em que tipo de símbolo, que tipo de arquétipo e energia eles vão querer comunicar quando vão fazer um filme, mas sim de que maneira isso será passado, de que forma narrativa isso será feito. É justamente essas interações que inconscientemente fazem sentido pra gente. E é por isso justamente que quando algum filme ele não trabalha direito a jornada do herói, ele não trabalha direito esses elementos arquetípicos e simbólicos, a gente fica: nossa, que filme ruim. Pô, mas investiram milhões e milhões. Mas foi ruim? Por que foi ruim? Não sei, o cara não foi com a cara dele. Foi ruim? É por causa desses padrões arquetípicos e mitológicos que não conseguem se desenvolver. Foi ruim? Agora, se você prestou atenção em tudo que a gente falou aqui, refletiu, pensou quando questionado sobre algo, é evidente que um mínimo like você vai dar nesse vídeo. Mas o mais importante de tudo mesmo é que a partir de agora a sua visão, a sua percepção, ela aumenta. Não significa vamos parar de ver filmes. Não, cara. O filme é uma excelente maneira de ver esses padrões mitológicos acontecendo. É um estudo maravilhoso. É a maneira, pelo menos, como eu vejo os filmes. Eu fico ansioso para ver filmes justamente por esse fato. Esses padrões mitológicos, esses padrões
padrões arquetípicos e simbólicos fazem eu entender a própria energia simbólica, a própria energia mitológica. E agora, com essas informações muito mais destrinchadas, clica aqui e assiste esse outro vídeo sobre a jornada do herói, e dá para fazer muita correlação do que acontece lá com o que falamos aqui. Eu espero ter ajudado de coração, que esse teu julgamento tenha aumentado nem que seja 1%. Até a próxima.